Bom, a gente continua a falar sobre os desdobramentos, claro, dessa guerra entre Israel e Hamas e conversamos agora com o professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba, Augusto Teixeira, que chega aqui nessa edição do Live CNN. Muito boa tarde para o senhor, professor, que também é professor, da King's College London. Eu começo perguntando, então, sobre essa resolução que foi aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU, depois de vários questionamentos, uma resolução focada em civis pedindo pausas humanitárias, na libertação de reféns. A gente pode dizer que é o fim de longo impasse, já que outras 4 resoluções foram rejeitadas. E o que muda na prática com a aprovação dessa resolução, com esse texto em que a gente acabou de analisar hoje aqui no comecinho da edição do Live CNN? Bom dia para o senhor. Olá, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade e convite. A resolução, ela é um marco importante em virtude de que o funcionamento do Conselho de Segurança estava demonstrando uma paralisia por muito tempo, na verdade, por vários anos. Ocorria uma dificuldade da aprovação de resoluções relevantes na tentativa de mitigação de conflitos vigentes. Então, de certa forma, esta demonstra um êxito na capacidade de se conseguir chegar a um relativo consenso relacionado às grandes potências que, de certa forma, têm o seu conflito espelhado no conflito entre Israel e o Hamas, notadamente os Estados Unidos e a Rússia. Não é à toa que a diplomacia de ambos os países, no âmbito dos corredores da ONU, dialogaram de forma bastante intensiva na busca da tentativa de um consenso para a aprovação do texto. Não obstante, os dois países, Rússia e Estados Unidos, mas também o Reino Unido, se abstiveram, o que, de certa forma, é um sinal de anuência para esta resolução ser aprovada. Agora, na questão do que isso, de fato, afeta na prática, muito pouco, porque as pausas humanitárias elas já estão acontecendo não apenas porque Israel começa a realizar isso em intervalos de cerca de 3 a 4 horas diárias de pausas, de forma a facilitar o êxito de população civil da área de conflito para o sul da faixa de Gaza, algo que militarmente para Israel é importante, para limpar o campo de batalha, mas também politicamente importante para mitigar os danos civis e, obviamente, ter mais liberdade de ação internacional, reduzindo a pressão e as críticas. Mas, obviamente, os Estados Unidos já têm feito uma pressão fortíssima em Israel para que essas pausas sejam ampliadas. O efeito prático é positivo para Israel, dado que reduz a pressão por um cessar-fogo. Então, Israel, de certa forma, ganha tempo para realizar sua operação militar. Agora, professor, chamando aqui para a parte que nos toca, o Brasil foi um dos primeiros a apresentar a proposta. Os Estados Unidos vetaram, porque consideraram ali que o texto brasileiro não citava o direito de Israel de se defender. E a resolução que foi aprovada agora também não. Como é que o senhor avalia esse ponto? Deixa muito claro o jogo de poder, na verdade, porque a resolução brasileira foi uma resolução feita não apenas pelas mãos dos diplomatas brasileiros, mas ela rodou os membros permanentes e não permanentes do Conselho na busca da tentativa de um texto que pudesse, de certa forma, ser em grande parte aprovado. Não é à toa que ela obteve a mesma quantidade de votos que esta resolução agora foi aprovada, ou seja, 12 votos, sendo ela vetada pelos Estados Unidos. O fato é que a ideia de colocar textualmente o direito de Israel de se defender não precisa estar no texto, porque você já tem na própria Carta da ONU o artigo 51, que garante o direito de autodefesa de um Estado, que foi exatamente o caso de Israel, que foi atacado por um grupo armado não estatal, um grupo terrorista, e tem legitimamente e legalmente o direito de se defender. O que se coloca em discussão é a forma com que isso vem sendo feito e o elemento da proporcionalidade, que são temas da seara do direito internacional e do direito humanitário internacional. Então, o que nós vimos com a aprovação desta resolução agora é a garantia e busca do protagonismo dos Estados Unidos em diálogo com outras grandes potências, nomeadamente a Rússia, o que demonstra que o Brasil, apesar do seu voluntarismo e boa vontade, não tem a estatura e o peso para conseguir levar à frente propostas que consigam, de certa forma, construir pontes dentro de um contexto tão polarizado no âmbito internacional.
Agora, professor, o assunto da semana foi a chegada, claro, dos brasileiros ali que, enfim, saíram, né, foram resgatados ali da faixa de Gaza, e a gente teve um aumento no número de pessoas que se manifestaram e que manifestaram interesse para compor uma segunda lista. A gente já tem aí 60 nomes nessa lista. O senhor acha que as últimas declarações do presidente Lula ali sobre esse conflito, colocando ali Israel no mesmo ponto do Hamas, pode atrapalhar essas negociações para tirar essas pessoas da área de conflito? Veja, no mínimo, causa um ruído relevante e pode provocar repercussões negativas em relação à chancelaria israelense. Isto porque, apesar da crítica do presidente Lula ser plausível, na perspectiva de que é possível criticar um elemento de potencial desproporcionalidade no uso da força por Israel em Gaza, é impossível equiparar a ação de um grupo terrorista que sequestra pessoas, configura em reféns, o que é notadamente um crime de guerra para além do terrorismo, com a ação de um Estado, que, sim, pode ser percebido como realizando um uso da força desproporcional e, obviamente, realizando operações controversas em um contexto operacional difícil, que é a faixa de Gaza, que é amplamente povoada e que você luta contra um ator irregular, Hamas, que se utiliza de infraestruturas civis para se proteger. Mas isto é uma matéria para ser tratada em fóruns políticos muito específicos e não por um chefe de Estado em uma conversa com jornalistas, criando ruído em uma situação difícil. O presidente Lula já cometeu gafes como essa em relação à Ucrânia, o que, de certa forma, teve um efeito semelhante ao efeito agora, que foi de retirar do Brasil credibilidade como potencial mediador da crise, o que, por sua vez, no caso de Gaza, pode dificultar a composição de futuras listas com nomes brasileiros. Isto porque as listas, apesar de não sabermos exatamente o modus operandi no qual ela é criada, ela passa pelo Egito, passa por Israel e passa pelo Catar, possivelmente como interlocutor do Hamas na configuração dessas listas. Então, as falas do presidente Lula vêm em um contexto muito ruim e elas não são colocadas em uma forma que permitam engrandecer o papel do Brasil como mediador, mas também cumprindo interesses humanitários nossos. Professor, muito obrigada pela sua disponibilidade. Nós conversamos com o professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba, Augusto Teixeira. Muito obrigada e muito bom dia para o senhor.